Se você se considera preguiçosa e não sabe como mudar, esse vídeo é para você. Olá, eu sou Mariluz, psicóloga especialista em raça, gênero e saúde mental. E o nosso conteúdo de hoje é quase como uma continuação sobre o conteúdo de procrastinação. Eu falei há algum tempo atrás, fiz um conteúdo sobre procrastinação, explicando que muitas vezes as pessoas que procrastinam se sentem preguiçosas. E sabe que eu entendi muito na minha experiência clínica, na escuta, né, não só dos meus pacientes, mas é algo que eu considero muito importante, nas trocas do dia a dia, né? A gente constantemente tem a oportunidade de aprender e de evoluir nos relacionamentos que a gente tem, nas conversas com os amigos, com as amigas, prestando atenção em outras pessoas, se inspirando. E em todo esse contexto da minha vida, eu comecei a prestar muita atenção nas cobranças que a gente faz com a gente mesmo. Quando eu produzi esse conteúdo sobre procrastinação, eu respondi dezenas de comentários, quase 200 comentários. E nesses comentários, muitas pessoas elas se colocavam como procrastinadoras e mais ainda como preguiçosas, que é o tema aqui central do nosso vídeo, porque elas não alcançavam determinados objetivos num tempo estabelecido por elas, ou seja, num tempo idealizado pela cabeça delas, pela vontade, pelo desejo delas. E por não alcançar isso, então, muitas reclamações de não consigo fazer meu TCC porque sou muito preguiçoso, muito preguiçosa. Eu sento, eu começo devagar, eu paro, vou assistir série, vou deitar, vou dormir, vou comer, lembro que tenho que fazer exercício físico. E eu via muitos comentários. E isso me causou essa reflexão. Por isso eu decidi gravar esse conteúdo sobre, primeiro, o que significa uma pessoa preguiçosa. Porque a gente gosta, muitas vezes, de nos cobrar e já nos colocar, nos nomear, que é um ponto muito importante, mas nos nomear de uma forma muito dura. Você pode me perguntar, mas Mari, será que eu não me trato de uma forma muito mole? Por isso eu não alcanço os objetivos? É ao contrário. E eu quero dar um exemplo para vocês baseado na vida de um atleta. E é um atleta homem. Eu quase não falo de exemplos de homens, porque obviamente sou uma especialista em gênero, e sendo uma especialista em gênero, para mim é muito importante divulgar toda essa resiliência do que significa ser mulher nesse mundo. E quem é mulher vai entender o que eu estou dizendo. Mas o que acontece? Esse atleta é um nadador brasileiro, né, o Bruno Fratos, e a jornada dele foi uma reflexão que eu fiz sobre a jornada dele nas últimas Olimpíadas, em Tóquio, 2021. Porque o Bruno, ele treina e ele tinha um sonho de ser medalhista olímpico desde os 13 anos de idade. Ele alcançou isso basicamente 20 anos depois. E ele treinava, quem não conhece a história, eu acho que é muito legal vocês procurarem matérias do Bruno, dele contando a trajetória dele, como todos os grandes atletas de alta performance, abriu mão de muita coisa, de comemorações, de beber, de comer coisas diferentes, sempre muito focado em treino, não comemorava aniversário, não saía, era natação e treino, treino, treino. E ele teve algumas grandes frustrações nessa jornada. Teve depressão, buscou terapia, buscou ajuda, e ele alcançou o objetivo dele quando a mulher dele se tornou técnica dele, e a mulher dele aliviou a tensão, a pressão e, sobretudo, a carga, né, de treinos, porque ao fracassar, e fracassar eu coloco entre aspas, que significa perder, ao perder, o que acontecia? O que é o movimento que muitas vezes a gente faz? A gente se força mais. Como um atleta, o Bruno então treinava mais, fazia mais. E quando a mulher se tornou técnica dele, ela aliviou algumas coisas e trouxe também algumas recompensas. E assim o Bruno se tornou um medalhista de bronze, um medalhista olímpico, para a alegria dele, para a alegria do Brasil também, para minha alegria. Fiquei muito feliz por ele. Por que eu trouxe esse exemplo? Para a gente entender que muitas vezes a gente aprende socialmente que o desconforto, que a pressão, que nos chamarmos de preguiçosos, né, procrastinadores, tudo isso vai levar a gente para o nosso objetivo. E o que eu entendi na minha jornada que é uma grande mentira. Então, o que faz com que muitas vezes a gente chegue no nosso objetivo é o afeto, é o amor, é o autocuidado, é o conforto, é saber quem a gente é. São outras competências. Dei esse exemplo do Bruno, acho que ficou muito claro o link, mas pensando na nossa própria vida, pensando na minha vida, pensando na vida de tantas pessoas que eu acompanho, que eu escuto nessa jornada da psicologia, eu entendi que o afeto leva a gente muito mais longe. E aí você pode dizer, mas Mari, isso quer dizer que a gente não vai se esforçar, que a gente não vai tentar fazer as coisas melhores, que a gente não vai crescer?
não tem nada a ver com isso, mas a gente precisa ter um ponto de partida. A cobrança e essa nomeação como preguiçosos, que é uma cobrança, muitas vezes ela faz com que a gente perca o nosso ponto de partida. E aí, sem ponto de partida, como eu vou saber o que eu já tenho para saber o que falta? Muitas vezes a gente fica perdidas dentro de nós mesmas. Então, a mensagem desse conteúdo aqui é: antes de você dizer-se, contar-se como preguiçosa, você já parou, olhou para trás e viu tudo que você já realizou na sua vida? Um outro ponto que eu ensinei quando eu falei sobre procrastinação e serve para a gente também refletir sobre a questão da preguiça. Será que quando você faz isso, você para observar tudo que você está fazendo e tudo que você precisa fazer? Quais são os seus sentimentos? Tem medo? Você tem um desejo de fugir? Você começa a fazer outras atividades para não encarar o medo que você tem para terminar aquele TCC, para entregar aquele serviço, aquele trabalho que você precisa, para fazer um conteúdo, enfim, para realizar a tarefa que muitas vezes você está dizendo que não faz por preguiça. Normalmente as pessoas que me contam que são preguiçosas são pessoas extremamente esforçadas, desculpa, e que se cobram absurdamente. Lembra o exemplo que eu dei do Bruno? Então, o que você acha de fazer agora um caminho alternativo? Essa é a mensagem desse vídeo. Vamos fazer um caminho diferente, porque já dizia o ditado popular que eu tanto gosto: água mole em pedra dura, né? O ditado diz que tanto bate até que fura. Será? Agora, até furar, o quanto a gente vai se machucar, o quanto a gente vai ficar, muitas vezes, em carne viva. Então, vamos fazer um caminho diferente aqui. Ao invés de se contar e se descrever como uma pessoa preguiçosa, pare e pense nos seus sentimentos, analise a sua trajetória, tudo que você já fez antes, veja se você está se cobrando e tente encontrar outras ferramentas de mais afeto com você. Estabeleça prazos um pouco mais curtos para as coisas, estabeleça uma média. Eu não consigo ficar 10 horas na frente do computador produzindo alguma coisa que eu preciso produzir. Então estabeleça prazos que sejam mais razoáveis e siga em frente para alcançar os seus objetivos. Eu tenho certeza que nessa jornada você vai descobrir que você não é uma pessoa preguiçosa, mas na verdade você era alguém que se cobrava demais e por isso você não estava conseguindo chegar no teu objetivo. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Te ajudou? Deixa o like, deixa os seus comentários, quero conversar com você, quero saber o que você pensou. Se não era para você, se você não é essa pessoa que se acha preguiçosa, eu tenho certeza que, como eu, você conhece alguém. Então compartilha com as coleguinhas, joga o link nos grupos e, claro, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber as notificações. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.